O que você faria se a pessoa em quem mais confiava a traísse no seu momento mais vulnerável? O silêncio era uma tortura para Lívia. Lá fora, o mundo seguia seu ritmo, mas dentro de seu carro, sob a luz fraca do painel, o tempo havia parado. As lágrimas, que ela mal percebia, marcavam o rosto pálido. Os dedos, trêmulos, brincavam com a aliança de casamento, girando-a sem parar, um hábito nervoso que ela não sabia ter. O olhar fixo no para-brisa, mas a mente estava longe, revivendo o instante que destruíra seu coração poucas horas antes. Uma suspeita que ela tentara sufocar havia impelido a seguir Rafael. E lá estava ele, sentado com uma mulher mais jovem em um cantinho charmoso em Pinheiros, o bairro que era o santuário deles. Aquele lugar onde comemoraram aniversários, conquistas e até a notícia de sua gravidez. As risadas deles ecoavam como um tapa na cara. Rafael se inclinou para perto, sussurrando algo que fez a mulher rir, a mão dele roçando a dela. Não era apenas um jantar, não era inocente. A memória se repetiu em sua mente e suas mãos se apertaram no volante. Ela se sentiu paralisada, sem ar, incapaz de desviar o olhar. O coração batia tão forte que parecia prestes a explodir, cada pulso um eco da traição. O instinto era invadir o lugar, gritar, exigir respostas. Mas ela apenas fugiu, com uma dor tão profunda no peito que a ameaçava consumir. Agora, na quietude do carro, o silêncio era insuportável. Ela enxugou o rosto com a manga do suéter, mas as lágrimas não paravam. A mão caiu sobre a barriga e ela fechou os olhos, tentando acalmar a respiração. Não é mais só sobre mim, sussurrou para si mesma. Tenho que pensar em você agora. O gesto protetor fez a dor parecer ainda mais aguda e insuportável. Depois do que pareceram horas, ela finalmente ligou o carro e dirigiu para casa. A agridoce lembrança de como tudo começou ainda assombrava a mente de Lívia. Como cenas de um filme favorito, ela não conseguia parar de assistir, mesmo que doesse. Naquela época, a história de amor deles parecia algo escrito nas estrelas. Ela se lembrava do momento exato em que conheceu Rafael. O coração dela palpitou quando ele sorriu para ela do outro lado da sala em uma festa universitária em São Paulo. Ela nem queria ir, mas sua colega de quarto a havia convencido, insistindo que ela precisava socializar. Lívia estava desajeitadamente perto da mesa de bebidas, bebendo uma limonada e tentando parecer ocupada. Então Rafael apareceu, com a gravata um pouco torta e um sorriso fácil no rosto, pegando um prato de salgadinhos. Não é bem uma festa, né? Ele disse, gesticulando para a pequena multidão de estudantes. A voz dele era calorosa e cativante. Lívia olhou para cima, surpresa por alguém estar falando com ela. Não é exatamente o evento social do ano. Ela respondeu, sorrindo timidamente. Eu sou o Rafael, ele disse, estendendo a mão. Lívia, ela disse, apertando-a. O aperto dele era firme, mas não opressor. E por algum motivo, esse pequeno detalhe ficou em sua mente. Eles passaram o resto da noite conversando e rindo sobre o fato de que nenhum dos dois realmente queria estar lá, e contando histórias de suas vidas. Ele falou sobre seu amor por futebol e como trabalhava meio período na biblioteca da faculdade para economizar para a faculdade de Direito. Ela falou sobre sua paixão por história da arte e como sonhava em curar exposições em um grande museu em uma grande cidade, como Rio ou São Paulo. Qual seria sua exposição dos sonhos? Ele perguntou, genuinamente curioso. Ela hesitou, sentindo-se um pouco boba. É meio específico, ela admitiu, mas eu adoraria montar algo sobre como objetos cotidianos contam histórias, como um simples conjunto de xícaras de chá ou um velho par de sapatos.
Eles podem dizer muito sobre a vida das pessoas que os possuíram. Rafael sorriu, e não foi um sorriso condescendente, mas um que a fez sentir que ele realmente entendia. Isso não é bobo, ele disse. Isso é fascinante. Você seria incrível nisso. Foi um momento pequeno, mas ficou com ela. E a partir daí, Rafael estava em toda a parte de sua vida. O primeiro encontro deles foi uma semana depois, um simples café em uma padaria pequena perto da faculdade. O tipo de lugar com mesas bambas e cadeiras descombinadas, onde o atendente sempre parecia um pouco mal-humorado, mas fazia os melhores pingados que Lívia já havia provado. Pergunta séria, Rafael disse. Se você pudesse comer apenas uma refeição pelo resto da vida, qual seria? Essa é fácil, pizza, Lívia disse sem hesitar. Você pode colocar qualquer coisa nela, então é versátil e é deliciosa. Rafael riu, balançando a cabeça. Isso é trapaça. Os recheios não podem mudar. Então eu acho que morreria de fome, ela disse com um encolher de ombros dramático, e ambos caíram na gargalhada. Aqueles primeiros dias foram cheios de momentos assim, fáceis e cheios de riso e conexão. Eles passavam noites inteiras caminhando pelos jardins da faculdade, conversando sobre tudo e nada. Ele a fazia sentir como se ela fosse a única pessoa no mundo que importava, como se os sonhos dela valessem a pena. Quando Rafael a pediu em casamento 3 anos depois, foi debaixo de um dossel de luzes de fadas que ele havia pendurado no quintal dos pais dela. Era uma noite quente de verão, o tipo de noite em que o ar parecia denso de possibilidades. Ele se ajoelhou, as mãos ligeiramente tremendo ao abrir a pequena caixa de veludo. Lívia, ele começou, a voz firme apesar do nervosismo em seus olhos. Você é a melhor coisa que já me aconteceu. Você tornou minha vida mais brilhante, melhor e cheia de significado. Não consigo imaginar meu futuro sem você. Quer se casar comigo? Ela chorou, é claro. As lágrimas escorriam pelo rosto enquanto ela acenava freneticamente. Sim, ela conseguiu dizer entre os soluços. Sim, Rafael, é claro. Os convidados que estavam escondidos na casa saíram, aplaudindo enquanto Rafael deslizava a aliança em seu dedo. Foi um daqueles momentos perfeitos que ela achava que só aconteciam em filmes. Eles dançaram descalços sob as luzes naquela noite, tontos de emoção, sonhando alto com a vida que construiriam juntos. Essas memórias tinham sido uma fonte de conforto, um lembrete de quão forte o vínculo deles já tinha sido. Mas agora, enquanto Lívia se sentava sozinha na quietude de sua casa, as mesmas memórias pareciam lembretes afiados do que ela havia perdido, de quão longe eles haviam se afastado do casal que uma vez dançou descalço sob as estrelas. O primeiro apartamento deles era pequeno, um pouco decadente, e perfeito em todos os sentidos que importavam. Lívia ainda se lembrava de como Rafael a carregou pela soleira da porta no dia em que se mudaram, rindo enquanto ele batia levemente a cabeça dela no batente. Desculpe, ele disse sorrindo enquanto a colocava no chão. Não foi exatamente a grande entrada que eu planejei. Tudo bem, ela disse, tirando a poeira de seu jeans enquanto olhava para o espaço vazio. É nosso, certo? Isso é tudo o que importa. Eles passaram a primeira noite em um colchão no chão, comendo comida de um restaurante direto dos recipientes, porque ainda não haviam desembalado nenhum prato. Lívia riu tanto quando Rafael acidentalmente derramou molho de soja no carpete que suas costelas doeram. Eu acho que vamos ter que investir em um tapete mais cedo do que pensamos. Ele brincou e se inclinou para beijá-la, os lábios com um leve gosto de yakisoba. Nas semanas seguintes, eles tornaram o espaço deles, pintando as paredes de um amarelo suave na sala de estar e pendurando cortinas descombinadas que Lívia encontrou em promoção. Eles passavam horas rearranjando a mobília de segunda mão que haviam comprado,
debatendo onde o sofá deveria ficar, até que Rafael finalmente se rendeu e disse: "Você escolhe. Você é melhor nisso do que eu." Uma noite, enquanto eles desempacotavam a última caixa, a música favorita deles tocou no rádio. Rafael se levantou, limpou as mãos em seu jeans e estendeu uma mão para ela. "Concede-me esta dança?" "Aqui?" ela perguntou, levantando uma sobrancelha, mas já sorrindo. "Bem aqui", ele disse, puxando-a para ficar de pé. Eles dançaram descalços no chão de madeira arranhado, à luz de uma única luminária lançando sombras quentes nas paredes. Lívia apoiou a cabeça no peito dele, balançando ao ritmo da música, e naquele momento, tudo parecia simples e perfeito. A vida deles não era sem desafios, é claro. Havia noites em que Rafael chegava em casa exausto do trabalho. Lívia o recebia na porta com um abraço caloroso, entregando-lhe uma caneca de café enquanto ele desabafava sobre um cliente difícil ou um projeto que deu errado. "Você consegue", ela dizia, a voz firme e confiante. "Você sempre consegue." E então havia os momentos em que era a vez dela de se apoiar nele. Quando ela não conseguiu a promoção pela qual trabalhou tanto, Rafael a abraçou enquanto ela chorava, acariciando o cabelo dela e sussurrando: "Eles não sabem o que estão perdendo. Você é incrível, Lívia. Não deixe que isso a impeça." Eles eram uma equipe. Eles se equilibravam de uma forma que parecia natural, sem esforço. Para cada revés, havia uma vitória. Pequenos triunfos que eles celebravam juntos, como encontrar as almofadas perfeitas para o sofá, ou finalmente economizar dinheiro suficiente para substituir o micro-ondas antigo que soltava faíscas toda vez que o usavam. Então veio o momento que mudou tudo. Lívia estava se sentindo estranha por dias, cansada, um pouco tonta. Suas emoções estavam variando descontroladamente de um extremo para o outro. No início, ela havia atribuído a isso ao estresse, mas então ela percebeu que sua menstruação estava atrasada. Sentada no banheiro, olhando para o teste de gravidez em suas mãos, ela sentiu uma mistura de emoções tão avassaladora que a deixou sem fôlego. Excitação, medo, alegria, incerteza. Quando Rafael chegou em casa naquela noite, ela mal conseguia se conter. "Preciso te mostrar algo." Ela explodiu, pegando a mão dele e puxando-o para a cozinha. "Tudo bem," ele disse rindo. "Qual é a pressa?" Ela lhe entregou o teste, o coração batendo forte em seu peito. Por um momento, ele apenas olhou para ele, a testa franzida enquanto ele processava o que aquilo significava. Então, o rosto dele se abriu no sorriso mais largo que ela já tinha visto. "Você está falando sério?" ele perguntou, a voz cheia de admiração. Ela sentiu as lágrimas se acumulando em seus olhos. "Vamos ter um bebê." Rafael a levantou nos braços, girando-a pela cozinha. "Vamos ter um bebê," ele repetiu, rindo como se não pudesse acreditar. As semanas seguintes foram um borrão de preparação e excitação. Lívia se dedicou a criar o quarto perfeito para o bebê, escolhendo tintas em tons pastéis suaves e roupas minúsculas que faziam seu coração inchar só de olhá-las. Rafael a provocava por agonizar sobre qual berço comprar, mas ele estava tão envolvido, montando móveis até tarde da noite e mostrando-lhe orgulhosamente seu trabalho. Uma noite, enquanto eles dobravam as roupinhas de bebê juntos, Lívia segurou um bode minúsculo e sorriu. "Você pode acreditar que alguém tão pequeno vai mudar o nosso mundo inteiro?" Rafael olhou para ela, os olhos suaves. "Eu não sei como tivemos tanta sorte," ele disse suavemente, ajeitando uma mecha de cabelo atrás da orelha dela. "Mas eu sei de uma coisa, você vai ser a melhor mãe." O coração dela se encheu e ela se inclinou para ele, apoiando a cabeça em seu ombro. Eles estavam construindo um futuro juntos, um cheio de amor,
riso e a promessa de algo extraordinário. Mas o que Lívia não sabia era que as coisas estavam prestes a mudar. À medida que a carreira de Rafael decolou, o mesmo aconteceu com a distância entre eles. No início, Lívia não pensou muito nisso. Promoções vinham com responsabilidades adicionais e ela entendia a pressão sob a qual ele estava. Só mais algumas noites tardias. Ele havia dito uma vez, beijando-a na testa enquanto ele pegava sua pasta. É tudo por nós, sabe? Ela tinha acreditado nele. Afinal, Rafael sempre foi ambicioso, e sua determinação era uma das coisas que ela amava nele. Mas com o passar dos meses, aquelas mais algumas noites se estenderam em um padrão que ela não podia mais ignorar. Os jantares que ela havia cuidadosamente preparado esfriavam na mesa. As velas queimavam até o pavio enquanto ela se sentava sozinha, esperando. Quando ele finalmente chegava em casa, ele oferecia uma breve desculpa, seu tom distraído, antes de se retirar para seu laptop ou telefone. É só trabalho, ele dizia, ignorando a preocupação dela quando ela tentava conversar sobre isso. Você sabe como tudo é exigente agora. No início, ela tentou ser compreensiva. Ela não queria ser a esposa grudenta, aquela que não podia apoiar o sucesso do marido. Mas as pequenas coisas começaram a se acumular. Havia o recibo que ela encontrou amassado no bolso do casaco dele, de um colar caro de uma loja de grife na Oscar Freire. Isso a atingiu imediatamente, porque Rafael sempre foi atencioso com presentes, mas ela não se lembrava de ter recebido algo assim. Ela o virou nas mãos, o estômago revirando. Ei! Ela disse casualmente naquela noite, segurando o recibo enquanto ele estava sentado no sofá, mexendo em seu telefone. Para que é isso? Rafael olhou para cima. Os olhos dele pousaram no papel antes de voltar para a tela. Isso? Ele disse de forma desinteressada. Não é nada. Um presente para um cliente. Você sabe como é. Para um cliente? Ela repetiu, levantando uma sobrancelha. Desde quando você compra joias para o trabalho? É só um gesto. Ele retrucou, o tom cortante. Não dê muita importância a isso, Lívia. Ela a havia deixado para lá. Mas a sensação de inquietação permaneceu, a corroendo. Pequenos momentos como esse começaram a se acumular. O telefone dele vibrando tarde da noite, com mensagens que ele não se dava ao trabalho de explicar. A maneira como ele parecia mantê-lo perto de si o tempo todo agora, até mesmo levando-o para o banheiro. Quando ela olhava, o flagrava sorrindo para a tela, uma expressão suave e particular que fazia o peito dela se apertar. Quem é? Ela perguntou uma vez, tentando soar casual. Só coisas do trabalho, ele disse, rapidamente bloqueando a tela e colocando o telefone virado para baixo na mesa. Você parece muito feliz com o trabalho ultimamente, ela disse, forçando uma pequena risada. Mas ele não respondeu. A atenção dele já estava em outro lugar. O calor que uma vez havia preenchido o relacionamento deles parecia estar escorrendo por entre seus dedos, substituído por uma distância fria que ela não sabia como preencher. Ela tentou se reconectar, planejando noites de encontro e fazendo as refeições favoritas dele. Mas ele sempre tinha uma desculpa. As suspeitas dela atingiram um clímax em uma noite de sexta-feira. Rafael tinha prometido chegar em casa cedo. Ela passou horas fazendo um jantar especial, até mesmo arrumando a mesa com os melhores pratos e acendendo as velas que ele havia comprado para o aniversário de casamento deles. Ela estava tão esperançosa, convencida de que uma noite tranquila juntos poderia reacender a proximidade que eles uma vez compartilharam. Mas quando 7 horas se tornaram 8 e depois 9, ela não conseguia mais ficar parada. Ela ligou para ele, mas a ligação foi direto para a caixa postal. Ela enviou uma mensagem de texto, os dedos tremendo. Você está bem?
A resposta dele veio quase 1 hora depois. Desculpe, me ocupei no trabalho. Não me espere acordada. Mas Lívia não conseguia se livrar da sensação de que algo não estava certo. Ela foi para o quarto deles. Seus olhos pousaram na pasta dele, que estava perto da porta. Ela hesitou antes de abri-la, o coração batendo forte, como se ela já soubesse que não gostaria do que encontraria. Lá dentro, ela viu um itinerário impresso para uma conferência de trabalho que ele nunca havia mencionado, agendada para o fim de semana seguinte em Gramado. O destino não era longe, mas o que chamou sua atenção foi a nota manuscrita rabiscada na margem. Certifique-se de que Amanda tenha tudo o que precisa para a viagem. Amanda. Ela olhou para o nome, a mente acelerada. Ela não conhecia nenhuma Amanda do escritório de Rafael, mas ela o tinha ouvido mencionar o nome 1 ou 2 vezes recentemente, sempre de passagem. Ela fechou a pasta com cuidado, as mãos tremendo, e se sentou na beira da cama, olhando para o chão. Mais tarde naquela noite, ela o ouviu chegar em casa. Ele se esgueirou para a cama ao lado dela sem dizer uma palavra, o telefone vibrando suavemente enquanto ele o checava uma última vez antes de colocá-lo na mesa de cabeceira. Lívia deitou lá no escuro, de costas para ele, os olhos bem abertos. Sua mente gritava com perguntas que ela não sabia como fazer. Seu coração estava se partindo sob o peso do que ela estava começando a suspeitar. Ela queria acreditar que não era o que parecia. Ela queria acreditar que o homem que ela amava tão profundamente, o homem a quem ela havia confiado seu coração e seu futuro, não era capaz de traí-la. Mas enquanto ela estava lá, ouvindo a respiração dele, ela não podia ignorar a sensação de que a vida que eles haviam construído estava começando a rachar, e ela não tinha ideia de como impedir que desmoronasse. Um dia, a inquietação se tornou insuportável. Lívia passou horas andando pela casa, a mente correndo com todas as possibilidades. E então, sem realmente decidir, ela se viu pegando as chaves e saindo para o ar fresco da noite. Ela não tinha planejado isso, na verdade. Foi o instinto que a levou até lá, seguindo Rafael depois de mais uma de suas desculpas vagas sobre uma reunião tardia. Ela disse a si mesma que era apenas para acalmar a voz persistente em sua cabeça, aquela que sussurrava coisas que ela não queria acreditar. O coração dela afundou quando ela o viu estacionar no pequeno estacionamento do restaurante, o mesmo que eles costumavam visitar para seus encontros. Ela estacionou a alguns metros de distância, o pulso acelerando enquanto o observava sair do carro. Ele ajeitou a jaqueta, checou o telefone e então... Lá estava ela, uma mulher mais jovem vestida elegantemente em um vestido chique, o cabelo caindo em ondas suaves sobre os ombros, caminhou até Rafael com um sorriso que fez o estômago de Lívia se revirar. Ele retribuiu o sorriso fácil e familiar que costumava ser dela. Lívia prendeu a respiração enquanto o observava se inclinar ligeiramente, a mão dele roçando as costas da mulher enquanto eles entravam juntos. Ela ficou paralisada em seu carro, incapaz de se mover, incapaz de respirar. O para-brisa parecia uma barreira entre ela e a verdade que estava se revelando à sua frente. Sua mente corria, procurando por outra explicação. Talvez seja realmente algo do trabalho, talvez não seja nada. Mas no fundo, ela sabia. Ela sabia há semanas, talvez mais. Mas ver aquilo, vê-lo, foi como ter o chão arrancado debaixo dela. As mãos dela tremiam enquanto ela estendia a mão para a maçaneta da porta. Cada parte dela gritava para entrar, para exigir respostas, para fazer uma cena que acabaria com as mentiras. Mas ela não o fez. Os dedos dela pairaram, depois se retraíram, e ela deixou a porta fechar. Confrontá-lo agora não resolveria nada, ela percebeu. Não assim. Em vez disso, ela ficou lá em silêncio, observando as luzes de dentro do restaurante,
lançarem um brilho quente na mesa deles perto da janela. Rafael riu de algo que a mulher disse, a cabeça ligeiramente inclinada enquanto ele se inclinava para mais perto. Lívia engoliu em seco, a garganta apertada. O homem que ela pensava que conhecia, o homem com quem ela havia compartilhado uma vida, parecia um estranho. O coração dela doía. Mas mais do que isso, ele queimava. Ela não sabia quanto tempo ficou lá sentada antes de finalmente ligar o carro e dirigir para casa. A casa estava em silêncio quando ela entrou, o tipo de silêncio que parecia vazio, como se as próprias paredes estivessem cientes do que acabara de acontecer. Ela colocou a bolsa no balcão, seus movimentos lentos e deliberados, como se apressar só faria a dor atingir com mais força. A foto do ultrassom na geladeira chamou sua atenção. A pequena imagem em preto e branco que ela olhava todas as manhãs com uma mistura de admiração e esperança. Ela caminhou até ela, os dedos traçando levemente as bordas da imagem. Sua reflexão a olhou de volta da superfície brilhante da geladeira, olhos inchados, bochechas manchadas de lágrimas e uma expressão que ela mal reconhecia. Ela queria desmoronar ali mesmo, deixar o peso da traição arrastá-la para o chão. Mas então a mão dela caiu sobre sua barriga e ela sentiu o leve tremor de um movimento. Um lembrete da vida que crescia dentro dela. Não era mais só sobre ela. Os dedos dela soltaram a foto e algo dentro dela mudou. O desespero em seu peito começou a endurecer em algo mais. Determinação. Não foi uma transformação instantânea. Enquanto ela se movia pela casa, seus passos a levaram para o quarto do bebê. Ainda era um trabalho em andamento. As paredes pintadas de um cinza suave, um berço semi-montado no canto, uma pilha de livros de bebê fechados na cômoda. Ela se sentou na beira da cadeira de balanço, as mãos tremendo, enquanto ela pegava uma pequena manta de bebê que ela havia dobrado apenas alguns dias atrás. Ela a segurou no rosto, inalando o leve cheiro de amaciante de tecido de lavanda. As lágrimas vieram novamente, não convidadas, enquanto ela segurava a manta perto. "Eu sinto muito", ela sussurrou, a voz embargada. "Você merece muito mais do que isso." Os dedos dela se apertaram em volta da manta. Sua respiração acelerou. Ela olhou para a sala para os pequenos sinais inacabados da vida que ela estava se preparando para dar as boas-vindas. Sem pensar, ela se moveu para a sala de estar. Seu olhar pousou na prateleira, cheia de álbuns de fotos. As memórias que uma vez trouxeram alegria agora pareciam fantasmas zombando dela. Ela pegou o primeiro álbum, aquele cheio de fotos do casamento deles. Os rostos sorridentes, os votos trocados, as promessas feitas. As mãos dela tremiam enquanto ela folheava as páginas, mas sua determinação não vacilou. Um por um, ela embalou os álbuns em uma caixa, seus movimentos firmes apesar das lágrimas escorrendo por suas bochechas. Não foi um ato de apagamento, foi um ato de sobrevivência. Ela precisava de espaço para respirar, para pensar, para descobrir seus próximos passos. Rafael havia feito suas escolhas, e agora ela faria as dela. Quando o último álbum foi embalado, ela se sentou no chão, os joelhos puxados para o peito. A sala parecia mais pesada agora, o peso de suas decisões se instalando. Ela se levantou, enxugando as lágrimas do rosto. Não havia espaço para desespero. Não agora. Ela tinha um plano para fazer, uma vida para proteger. E por mais que doesse, ela não deixaria a traição de Rafael definir sua história. Este era apenas o começo. Lívia se sentou na pequena escrivaninha no canto de seu quarto. O brilho suave da luminária lançava longas sombras na sala. O zumbido silencioso do monitor de bebê na mesa de cabeceira preenchia o silêncio enquanto ela olhava para a tela de seu laptop.
As mãos dela pairaram sobre o teclado, tremendo ligeiramente, antes que ela respirasse fundo e clicasse em salvar na pasta que ela havia criado. A pasta estava rotulada como Evidências de Rafael. O coração dela doía a cada arquivo que ela adicionava. Fotos, capturas de tela de mensagens que ela havia discretamente encaminhado para si mesma. Cópias de recibos que ela havia encontrado escondidos em sua pasta. Cada pedaço era um lembrete doloroso do que ele havia feito, mas Lívia se forçou a focar. Ela precisava disso, não por vingança, mas por proteção, para ela, para seu bebê. Ela olhou para a foto deles em sua mesa, uma imagem de tempos mais felizes. Eles estavam rindo, os braços em volta um do outro, o mundo a seus pés. Ela a virou para baixo, incapaz de suportar a visão. Aquela versão de Rafael não existia mais, se é que algum dia existiu. Suas preparações tinham começado na noite em que ela o seguiu até o restaurante. Depois de voltar para casa, ela ficou acordada até o amanhecer, a mente acelerada. Pela manhã, ela tomou uma decisão. Se Rafael pensava que ele poderia continuar a viver uma vida dupla, ela mostraria a ele que ele estava errado. Mas ela não o confrontaria. Ainda não. O confronto era muito fácil, muito previsível. Ela precisava de um plano. No dia seguinte, ela comprou uma pequena câmera online, uma que poderia ser escondida em sua bolsa. Quando ela chegou, ela nervosamente, desajeitadamente, mexeu nas configurações até que ela acertasse. A primeira vez que ela a usou foi do lado de fora do escritório de Rafael. Ela estacionou do outro lado da rua. A câmera angulada o suficiente para pegá-lo saindo do prédio. Quando Amanda apareceu momentos depois, a mão dela roçando o braço dele enquanto eles caminhavam para o carro dele, o coração de Lívia afundou. Mas ela não chorou. Desta vez não. Fique focada, ela sussurrou para si mesma, apertando o volante com força. Você não pode se permitir. Ela o seguiu para outro restaurante, tirando fotos de seu carro enquanto eles riam durante o jantar. A traição a feriu, mas ela se forçou a vê-la pelo que era. Evidência. Ela não precisava mais justificar suas ações. Ela sabia a verdade. E agora ela estava se certificando de que os outros também saberiam. Nas semanas seguintes, Lívia começou a consultar uma advogada. O escritório era pequeno e silencioso. As paredes forradas com prateleiras de livros de direito grossos. A advogada, uma mulher em seus 40 anos chamada Carla, ouviu atentamente enquanto Lívia explicava sua situação. A voz dela firme apesar do nó em sua garganta. Preciso proteger meu bebê, Lívia disse, as mãos segurando as bordas de sua cadeira. Não posso deixar Rafael usar isso contra mim. Não quando ele é quem... Ela fez uma pausa, engolindo em seco. Não quando ele é quem nos traiu. Carla assentiu, sua expressão pensativa. Você está fazendo a coisa certa ao documentar tudo, ela disse. O tribunal levará a infidelidade e o abandono emocional em consideração ao decidir sobre a custódia e o sustento. Vamos garantir que você e seu filho estejam seguros. Ouvir essas palavras deu a Lívia um vislumbre de esperança, um lembrete de que ela não estava tão impotente quanto se sentia. Ela saiu do escritório com uma pasta de documentos legais e um renovado senso de determinação. Em casa, ela se forçou a agir normalmente perto de Rafael. Não foi fácil. Toda vez que ela o via checar seu telefone, toda vez que ele chegava em casa tarde com uma desculpa esfarrapada, seu peito se apertava com a vontade de gritar. Mas ela não o fez. Em vez disso, ela sorriu. Ela perguntou a ele sobre o dia dele e fingiu não notar quando ele tropeçava nas palavras. Tarde da noite,
Depois que Rafael adormecia, ela se sentava em sua mesa, repassando suas notas e organizando seus arquivos. O som de sua respiração constante do quarto parecia distante, quase irreal, como um eco de outra vida. Ela sabia que não demoraria muito para que tudo chegasse a um ponto crítico, antes que o mundo cuidadosamente construído que Rafael havia criado para si mesmo desmoronasse. Mas enquanto Lívia metodicamente preparava seu caso, uma peça dolorosa de cada vez, outra história estava se desenrolando em paralelo, uma que Rafael pensava que poderia manter escondida. O confronto. O escritório estava quieto depois do expediente. O zumbido usual de telefones e conversas foi substituído pelo leve zumbido das luzes fluorescentes. Amanda estava sentada em sua mesa, a cabeça ligeiramente inclinada enquanto ela olhava para a planilha à sua frente. Ela era a última pessoa ainda trabalhando. Bem, exceto por Rafael. Ele apareceu na porta de sua sala, encostando-se casualmente na moldura com uma caneca de café na mão. Ainda aqui, ele disse, a voz quente e brincalhona. Estou começando a achar que você pode morar neste escritório. Amanda olhou para cima. Um pequeno sorriso apareceu em seus lábios. Você é um para falar, ela respondeu, gesticulando para a gravata dele, ainda pendurada frouxamente em seu pescoço. Você está aqui tanto quanto eu, ele riu, entrando. Touché, ele disse, colocando o café na mesa dela. Eu pensei que você poderia precisar disso. Você está olhando para essa tela há horas. Ela piscou de surpresa. Oh, obrigada. Isso é muito legal da sua parte. Só cuidando da minha colega favorita, ele disse piscando. Havia uma facilidade em seu tom, um charme que tornava difícil não sorrir de volta. Amanda sempre achou Rafael acessível, apesar de sua posição mais alta na empresa. Ele tinha um jeito de fazê-la se sentir vista, como se o trabalho dela realmente importasse. Eles caíram em uma conversa fácil enquanto trabalhavam juntos nas tarefas restantes. Rafael era engraçado, espirituoso e atencioso, perguntando sobre os objetivos e ideias dela de uma forma que parecia genuína. Com o tempo, as colaborações deles tarde da noite se transformaram em um padrão. Ele passava na mesa dela com café, fazia algumas piadas para aliviar o clima e ficava para ajudá-la a terminar qualquer projeto que estivesse no limite. Você é bom demais nisso, ela disse uma noite, observando-o editar uma apresentação sem esforço. Eu não sei como você consegue conciliar tudo. Ele deu de ombros, seu sorriso um pouco nostálgico. Você apenas dá um jeito, eu acho. Nem sempre é fácil. Mas quando você está construindo algo que vale a pena, você faz sacrifícios. As palavras dele ressoaram com ela. Ela assentiu lentamente, os dedos brincando com sua caneta. Eu entendo isso. Às vezes eu sinto que minha vida inteira está em espera para este trabalho, mas eu não sei. Eu quero que isso signifique algo. Rafael olhou para ela. Sua expressão suavizou. Vai significar, ele disse. Você tem determinação, Amanda. Eu já vi isso. Você vai fazer coisas incríveis. Ela sentiu suas bochechas aquecerem com as palavras dele. Obrigada, Rafael. Isso significa muito. Com o passar das semanas, Amanda se viu ansiosa pelas conversas deles tarde da noite. Rafael tinha um jeito de fazê-la rir, mesmo nos dias mais estressantes. Mas havia momentos, pequenos e fugazes, que a faziam parar. A maneira como os olhos dele demoravam nela quando ela ria. Os elogios sutis que ele deslizava em suas conversas. A maneira fácil e natural como ele se inclinava para mais perto quando eles conversavam. Uma noite, enquanto eles terminavam mais um projeto, Amanda finalmente falou. Rafael, ela começou, hesitantemente,
colocando sua caneta na mesa. Posso te perguntar algo? Claro, ele disse, recostando-se em sua cadeira. Ela hesitou, mordendo o lábio. Isso? Nós trabalhando juntos tanto? Está começando a parecer, eu não sei, como se houvesse algo mais. E eu não quero presumir nada, mas você é... Ela parou, a voz baixando. Quer dizer, você é solteiro? A expressão de Rafael mudou por um breve momento. Algo não dito brilhou em seus olhos, mas então ele sorriu, inclinando-se ligeiramente. É complicado, ele disse suavemente. Estou em processo de divórcio. O coração de Amanda afundou e subiu ao mesmo tempo. Divorciado, não casado, não verdadeiramente indisponível. Ela assentiu lentamente, tentando processar o que aquilo significava. Entendi, ela disse com cautela. Eu não sabia. Não é algo que eu fale muito, Rafael disse, seu tom sério. Mas as coisas não estão certas há muito tempo. A gente apenas se afastou, sabe? Tenho tentado descobrir a melhor maneira de seguir em frente. Amanda procurou o rosto dele, querendo acreditar nele. Isso deve ser difícil, ela disse suavemente. Eu sinto muito que você esteja passando por isso. Ele estendeu a mão dele roçando levemente a dela. Obrigada, Amanda. Tem sido muita coisa, mas você tornou as coisas mais fáceis. Essas noites tardias são a melhor parte do meu dia. O peito dela se apertou com as palavras dele, o coração acelerando. Ela queria ser cautelosa para se proteger, mas a maneira como ele a estava olhando tornava difícil manter essa cautela. Ele parecia genuíno, sincero e talvez até um pouco quebrado. Alguém que precisava de conforto tanto quanto ela. Ainda assim, a dúvida persistia no fundo de sua mente. Você tem certeza de que isso está certo? Ela perguntou suavemente. Eu não quero fazer parte de nada complicado. Rafael sorriu gentilmente. Não é complicado, ele a assegurou. Eu prometo a você, estou resolvendo isso. Você não precisa se preocupar. E com isso, as dúvidas recuaram, pelo menos por enquanto. Amanda se permitiu acreditar nele, a se inclinar para a conexão que estava se construindo entre eles. Ela disse a si mesma que estava tudo bem, que ele era honesto, que ele não mentiria para ela. Ela não sabia que as promessas de Rafael eram tão fugazes quanto a quietude do escritório tarde da noite. Elas desapareciam assim que o sol nascia e a realidade de sua vida fora daquelas paredes voltava à tona. Por enquanto, tudo o que ela via era um homem que parecia gentil, atencioso e tão solitário quanto ela. E isso, ela pensou, era o suficiente. O comportamento de Rafael se tornou cada vez mais audacioso, como se ele tivesse se convencido de que Lívia nunca suspeitaria de nada. Ele não se dava mais ao trabalho de esconder suas noites tardias ou sua súbita necessidade de viagens de trabalho. Ele andava pela casa com uma casualidade que fazia o estômago de Lívia revirar. O telefone dele vibrava constantemente, a tela acendendo com mensagens que nunca ficavam sem resposta. Se ela entrasse na sala, ele pressionava a tela contra o peito ou a colocava virada para baixo no balcão, oferecendo um sorriso distraído. Cada mentira desfez um pouco mais a fundação de seu casamento, mas Lívia mantinha sua máscara firmemente no lugar. Ela fingia ignorância, fazendo o papel de esposa solidária, mesmo que seu coração se partisse um pouco mais a cada dia. Quando Rafael anunciou que teria que fazer uma viagem de trabalho no fim de semana, ela não se encolheu, embora seu estômago parecesse que estava desmoronando. "Para onde você vai?" Ela perguntou, dobrando uma de suas camisas e a colocando cuidadosamente em sua mala. "Só uma conferência", ele respondeu, checando seu telefone novamente. "Coisas chatas, na verdade.
Ela forçou uma pequena risada. Bem, espero que não seja tudo chato. Talvez você tenha um pouco de tempo para relaxar. Talvez, ele disse, jogando uma gravata na mala descuidadamente. Ela o observou com o canto do olho. Os dedos dela se apertaram em volta do tecido da camisa que ela segurava. Você precisa que eu embale mais alguma coisa? Ela perguntou suavemente. Não, isso deve ser suficiente, ele disse, finalmente olhando para ela. Obrigada por fazer isso. De nada, ela disse, seu sorriso inabalável. Para que servem as esposas? As palavras tinham um gosto amargo em sua boca, mas ela as disse de qualquer maneira. Ela fechou a mala com cuidado deliberado, fechando o zíper, enquanto Rafael pegava o telefone e saía da sala. Quando ele se foi, ela se sentou na beira da cama, as mãos descansando em seu colo. O silêncio a oprimia, pesado e sufocante. Mais tarde naquela noite, quando a casa estava silenciosa, Lívia se viu no quarto do bebê. A luz da lua filtrava pelas cortinas, lançando um brilho suave no berço parcialmente montado e na pilha de livros de bebê na cômoda. Ela afundou na cadeira de balanço, a mão descansando em sua barriga, agora redonda e cheia de vida. As lágrimas encheram seus olhos enquanto ela pensava na vida que estava trazendo ao mundo, uma vida que merecia muito mais do que essa realidade fraturada. Suas lágrimas caíram livremente enquanto ela pegava um pequeno diário da cômoda. Ela o abriu em uma página em branco, a caneta tremendo em sua mão enquanto ela começava a escrever. Para meu doce bebê, ela rabiscou, a tinta borrando ligeiramente onde suas lágrimas atingiram o papel. Eu não sei o que o futuro nos reserva, mas eu sei de uma coisa. Farei tudo em meu poder para te dar a vida que você merece. Você é minha força, minha razão para continuar. Eu te amo mais do que as palavras podem dizer. Ela fechou o diário e o segurou no peito. Nos dias seguintes, ela praticou em frente ao espelho, ensaiando as palavras que um dia diria a Rafael. Sua reflexão a olhou de volta, pálida e cansada, mas resoluta. Você me traiu, ela disse em voz alta, a voz falhando. Enquanto eu estava ocupada construindo uma vida para nós, você estava ocupado a despedaçando. Ela fez uma pausa, respirando fundo antes de começar novamente. Eu te amei, ela disse, os olhos fixos em sua reflexão. Mas o amor não é suficiente quando não há confiança. E agora é hora de eu me escolher. Ela cerrou as mãos em punhos. Sua reflexão embaçou quando as lágrimas encheram seus olhos. Mas ela não parou. Ela não podia. Esta era sua preparação, sua armadura para o dia em que ela finalmente o confrontaria. E quando esse dia chegasse, ela estaria pronta. A revelação. A sala de estar estava cheia de risadas suaves e o zumbido gentil de conversa enquanto Lívia se movia graciosamente entre seus convidados, um sorriso praticado em seu rosto. As decorações eram simples, mas elegantes. Balões brancos, luzes de corda e flores frescas que enchiam o ar com uma fragrância sutil e doce. Parecia em todos os sentidos a celebração perfeita da nova vida que ela e Rafael supostamente estavam se preparando. Mas abaixo da superfície, o coração de Lívia batia com o tipo de antecipação que só poderia vir de saber que esta não era apenas uma festa. Era algo muito maior. Ela havia planejado cada detalhe meticulosamente, da lista de convidados ao horário, fazendo questão de que todos que importavam para Rafael estivessem lá. Seus colegas, seus amigos mais próximos, até mesmo seus pais. Ela queria criar o cenário perfeito
para o que estava prestes a acontecer. Todos pensavam que este era um chá de bebê, uma despedida alegre para as últimas semanas do casal antes da paternidade. Apenas Lívia sabia a verdade. Rafael, sempre o charmoso, fez seu papel com perfeição. Ele flutuou sem esforço entre as conversas, apertando as mãos de seus colegas, compartilhando uma piada com seu sogro e ocasionalmente olhando na direção de Lívia para dar o que ele pensava ser um sorriso tranquilizador. De vez em quando, ele ia até ela, colocando a mão nas costas dela como se fosse para checar. "Tudo bem?" ele perguntou, enchendo o copo dela com água com gás. "Estou bem", ela disse, seu tom calmo e doce, mascarando o fogo que queimava logo abaixo da superfície. "Tudo está indo perfeitamente." Ele sorriu, a beijou na bochecha e foi embora para se juntar a um grupo de seus colegas de trabalho. Lívia o observou partir. Seu sorriso se apertou enquanto ela voltava para a tarefa em questão. Ela olhou para o telefone. O coração dela falhou uma batida quando a tela acendeu com uma notificação. A mensagem era de Amanda. Ela havia chegado. Lívia endireitou sua postura, alisando o tecido de seu vestido. Ela havia enviado o convite anônimo 2 semanas antes, elaborando-o cuidadosamente para soar como algo que Rafael poderia ter escrito. Amanda, ansiosa pelo que ela acreditava ser um grande gesto romântico, havia caído na isca. Lívia sabia que Amanda viria vestida para impressionar, e ela estava certa. No momento em que Amanda entrou na sala, as cabeças se viraram. Amanda estava deslumbrante em um vestido preto chique que abraçava sua figura perfeitamente, a maquiagem impecável, o cabelo penteado em ondas soltas. Ela hesitou na porta, escaneando a multidão com um sorriso de expectativa, como se estivesse esperando que Rafael a arrebatasse. Lívia se aproximou dela lentamente, sua expressão calorosa e acolhedora. "Olá, você deve ser Amanda", ela disse, a voz suave e educada. Amanda piscou de surpresa. Ela claramente não esperava que Lívia a cumprimentasse. "Oh, sim", ela disse, seu sorriso vacilando ligeiramente. Eu sou uma amiga do Rafael." "Claro", Lívia disse, assentindo como se ela já não soubesse. "É tão bom te conhecer. Rafael já te mencionou antes." Os olhos de Amanda se arregalaram um pouco, seu sorriso retornando enquanto ela tentava processar a situação. "Ele já?" ela perguntou, o tom cauteloso, mas curioso. "Oh, absolutamente", Lívia respondeu, gesticulando para a sala. "Por favor, sinta-se em casa. Esta é uma noite muito especial para todos nós." Amanda olhou ao redor, claramente tentando entender por que ela estava lá e qual poderia ser o plano de Rafael. Lívia a deixou ali, voltando para a multidão como se nada de incomum tivesse acontecido. Ela lançou seu olhar para a multidão, procurando até que seus olhos pousaram em Rafael. Um sorriso apareceu em seu rosto, pequeno no início, depois crescendo como se ele tivesse acabado de ver algo que ele estava ansioso para ver. Ele se dirigiu a ela, seus passos confiantes, mas com uma subcorrente de hesitação. Rafael a viu antes que ela o alcançasse, e a transformação em sua expressão foi instantânea. Seu rosto, que havia sido relaxado e jovial, ficou pálido, como se toda a cor tivesse sido drenada dele. A mão dele congelou no meio do gesto. O fluxo fácil de sua conversa parou abruptamente. Ele se virou para ela como que por instinto. Seus olhos se moveram rapidamente pela sala antes que ele desse um passo à frente para interceptá-la. "Amanda", ele disse, sua voz baixa, seu tom uma tentativa pobre de ser casual. "O que você está fazendo aqui?" O sorriso de Amanda vacilou um pouco.
A confusão brilhou em seus olhos. Eu recebi seu convite, ela disse suavemente, olhando ao redor da sala novamente. Eu não esperava que você me convidasse para cá tão cedo. Você tem certeza de que isso está certo? Rafael forçou uma risada, a mão dele roçando o cotovelo dela, enquanto ele a guiava ligeiramente para longe da multidão principal. Claro, ele disse, embora suas palavras fossem apressadas. O menor tremor em sua voz o traiu. Apenas seja discreta, ok? Isso é apenas... Discreto? Rafael, o que está acontecendo? Isso não parece certo. Amanda, por favor. Ele a interrompeu, seu tom mais firme agora, embora seus olhos se movessem nervosamente em direção a Lívia, que estava conversando com um grupo de convidados do outro lado da sala. Eu vou explicar tudo depois, apenas confie em mim, ok? Os lábios de Amanda se apertaram. O calor em sua expressão diminuiu ligeiramente. Tudo bem, ela disse em voz baixa. Mas isso não é o que eu pensei que fosse. Rafael assentiu rapidamente, cortando-a novamente. Eu resolvo isso, ele disse, seu tom afiado, mas abafado. Apenas não chame a atenção para si mesma. Amanda respirou fundo, assentindo relutantemente enquanto ela olhava ao redor da sala mais uma vez. Tudo bem, eu confio em você. Rafael ofereceu um sorriso forçado antes de se virar para a multidão. O movimento dele era rígido, seu charme não mais vindo tão naturalmente. Amanda ficou perto da porta, sem saber para onde ir ou o que fazer, sua confiança agora ofuscada pela dúvida. Lívia, de pé com seus convidados, pegou a breve troca com o canto do olho. Seu peito se apertou, mas seu rosto permaneceu calmo, seu sorriso fixo. Estava quase na hora, mas ainda não. Ela tomou um gole de sua água, o líquido frio acalmando sua garganta seca, e se preparou para o próximo movimento. O momento de acerto de contas de Rafael estava mais perto do que ele imaginava, e Lívia pretendia saborear cada segundo. Após o jantar, a sala se encheu de um agradável zumbido de conversa e o tilintar de copos enquanto os convidados se acomodavam em seus assentos. Lívia se levantou lentamente, alisando seu vestido enquanto ela se movia para o centro da sala. O brilho suave do lustre acima lançou uma luz quente em seu rosto, e ela ofereceu um sorriso quieto e gentil que desmentia a tempestade que se enfurecia dentro dela. Posso ter a atenção de todos, por favor? Ela disse, a voz firme, mas suave. O murmúrio de vozes se acalmou, e todos os olhos se voltaram para ela. Rafael, sentado na extremidade da mesa, olhou para cima com uma curiosidade gentil, seu copo de vinho delicadamente equilibrado em sua mão. Lívia pegou o olhar dele por um breve momento antes de olhar para a multidão. Primeiro, eu só quero agradecer a todos por estarem aqui esta noite. Ela começou, seu tom medido e caloroso. Significa muito para Rafael e para mim ter nossos amigos e familiares mais próximos conosco enquanto celebramos este novo capítulo em nossas vidas. A mão dela descansou instintivamente em sua barriga, um pequeno gesto que parecia terno e intencional. Os convidados sorriram e assentiram, alguns levantando seus copos em um brinde. Rafael se recostou em sua cadeira, sua postura relaxada, um leve sorriso em seus lábios, como se ele estivesse desfrutando do elogio por associação. Esta noite é sobre celebrar a família, o passado, o presente e o futuro. Ela continuou. E como parte disso, eu pensei que seria bom compartilhar algo que eu preparei, uma apresentação de slides de memórias, momentos que definiram nossa jornada. Ela gesticulou para a tela que havia sido discretamente montada na frente da sala. As luzes diminuíram ligeiramente, e a primeira imagem apareceu na tela, uma foto de Lívia e Rafael no dia do casamento deles,
rindo enquanto eles dançavam sob um dossel de luzes de fadas. Houve murmúrios de apreciação e sorrisos da multidão enquanto a apresentação de slides continuava, movendo-se através de marcos. A lua de mel deles, aniversários, férias e momentos sinceros em casa. Os ombros de Rafael pareceram relaxar ainda mais enquanto ele assistia, sua expressão de um contentamento silencioso. Mas então, na metade, o tom mudou. A próxima imagem não era de memórias felizes ou momentos preciosos. Era uma foto de Rafael e Amanda, sentados em uma mesa com pouca luz em um restaurante aconchegante, a mão dele descansando levemente na dela. A sala ficou em silêncio. A imagem ficou por um momento antes de transitar para outra, desta vez uma captura de tela de uma troca de mensagens de texto. As palavras afetuosas entre Rafael e Amanda eram inconfundíveis. Suspiros ecoaram pela multidão. Murmúrios baixos quebraram o silêncio enquanto a apresentação de slides continuava. Fotos de Rafael e Amanda em jantares íntimos, recibos de presentes extravagantes e mais evidências incriminatórias apareceram uma após a outra, cada uma mais condenatória que a anterior. Lívia ficou no centro de tudo. Sua expressão calma, mas inabalável, seu olhar fixo em Rafael. Rafael, congelado em seu assento, apertou seu copo de vinho tão firmemente que parecia que ele poderia se estilhaçar. Seu rosto se esvaziou de cor quando a realização do que estava acontecendo o invadiu. Ele abriu a boca como se fosse falar, mas nenhuma palavra saiu. A sala parecia se fechar sobre ele, os sussurros e olhares dos convidados como punhais. Lívia esperou até que a última imagem desaparecesse da tela antes de ela falar, sua voz cortando o silêncio tenso como uma faca. Rafael, enquanto eu estava ocupada carregando nosso filho e construindo um lar para nossa família, você estava ocupado construindo vidas com outra pessoa. A cabeça de Rafael se virou para ela, os olhos arregalados e desesperados. Lívia, eu... Não! Ela interrompeu, levantando a mão. Não se atreva a me insultar, fingindo que há uma explicação para isso. Amanda, ela disse, virando sua atenção para a jovem mulher. Você me disse que você e Rafael estavam separados. Que mentirinha engraçada. A jovem mulher que estava sentada perto do fundo da sala agora parecia completamente mortificada. O rosto dela estava pálido, as mãos tremendo enquanto ela olhava para Rafael. Rafael, ela sussurrou, a voz trêmula. Do que ela está falando? Você disse que estava separado. Os olhos de Lívia estavam afiados e firmes enquanto ela confrontava Amanda. Separado, ela disse, a voz tingida com uma incredulidade fria. Isso é engraçado, isso é novidade para mim e para o bebê que estamos esperando juntos. Os olhos de Amanda se arregalaram de horror quando o peso das palavras de Lívia a atingiu. Você mentiu para mim. A voz dela mal audível, seu olhar fixo em Rafael. Você me disse... Eu posso explicar. Rafael gaguejou, a voz falhando enquanto ele olhava entre Lívia e Amanda. Isso não é o que parece. Oh, é exatamente o que parece, Lívia disse. A voz dela subiu ligeiramente, embora seu tom permanecesse firme. Você mentiu para ela, você mentiu para mim, e agora todos aqui sabem exatamente quem você é. Os convidados, uma vez calorosos e sorridentes, agora olhavam para Rafael com uma mistura de choque e desdém. Seus pais trocaram olhares mortificados, seus colegas sussurravam entre si e a família de Lívia assistia em silêncio atordoado. Ela respirou fundo, se firmando enquanto se virava para se dirigir à multidão mais uma vez. Obrigada a todos por estarem aqui esta noite, ela disse, a voz calma e serena, apesar da tempestade dentro dela.
Eu acho que é seguro dizer que esta noite foi esclarecedora. Com isso, ela se afastou, de cabeça erguida, deixando Rafael para enfrentar o peso de sua própria traição. A sala estava densa de tensão, do tipo que fazia cada respiração parecer mais pesada. Rafael ficou no centro de tudo, o rosto pálido, os olhos se movendo de uma expressão de horror para outra. O charme que ele costumava usar como armadura agora rachou, deixando apenas pânico e desespero em seu lugar. Foi um engano. Rafael soltou, as palavras tropeçando umas sobre as outras. Eu não quis que nada disso acontecesse. Eu apenas me deixei levar pelas coisas. E isso não significa nada. Lívia não se moveu. Ela se aproximou lentamente, seus saltos fazendo um suave som contra o chão, e segurou uma elegante pasta amarela. Os olhos de Rafael se moveram nervosamente em direção a ela, como se ela pudesse morder. Isso não é apenas um engano, Rafael, é um padrão, e eu terminei de fingir que não é. A mão dela não tremeu enquanto ela segurava a pasta. Dentro estão os papéis do divórcio. Eu já falei com uma advogada. Você fez suas escolhas, Rafael. Agora eu estou fazendo as minhas para mim e para o nosso bebê. Rafael hesitou, a mão dele pairando sobre a pasta, como se ela estivesse envenenada. Lívia, por favor. Ele gaguejou, a voz falhando. Você não precisa fazer isso. Nós podemos consertar isso. Posso consertar isso? Consertar isso? Lívia repetiu, uma risada amarga escapando de seus lábios. Você nem sabe o que isso significa. Se você tivesse se importado em consertar alguma coisa, não estaríamos aqui. Mas você não se importou, Rafael. Você não se importou comigo ou com nossa família. Você se importou com você mesmo. A multidão, agora cativada pelo drama que se desenrolava, estava em silêncio. Amanda, que estava congelada na porta, finalmente encontrou sua voz. As lágrimas escorriam por seu rosto enquanto ela olhava para Rafael, sua expressão uma mistura de angústia e raiva. Você mentiu para mim, ela disse, a voz trêmula. Você me disse que estava separado. Você disse que queria um futuro comigo. Rafael se virou para ela, seu desespero mudando. Amanda, Ele começou, mas ela o cortou com um forte balanço de cabeça. Não. Ela estalou, a voz subiu. Não se atreva a tentar me explicar isso. Eu confiei em você, Rafael. Eu te dei tudo. E é isso que eu ganho, descobrindo assim na frente de todos. Ela se virou para a porta, seus saltos tilintando com raiva contra o chão enquanto ela saía. Pouco antes de sair, ela lançou um último olhar por cima do ombro, a voz dela cortando o silêncio atordoado como uma lâmina. Você não passa de um mentiroso. Eu espero que tenha valido a pena. A porta bateu atrás dela, o som reverberando pela sala como uma pontuação final na humilhação de Rafael. Ele ficou ali, congelado, o rosto uma máscara de descrença e vergonha. Seus colegas trocaram olhares desconfortáveis. Seus pais pareciam mortificados. E os amigos de Lívia ofereceram gestos sutis de apoio. Rafael se virou para Lívia, a voz dele mal um sussurro. Lívia, por favor, não faça isso. Eu te amo. Ela olhou para ele, sua expressão ilegível. Por um momento, houve um brilho de algo em seus olhos, talvez o fantasma do amor que eles uma vez compartilharam, mas ele se foi tão rapidamente quanto chegou. Ela endireitou sua postura, a mão descansando instintivamente em sua barriga. Não, Rafael, você não me ama. Se você amasse, não estaríamos aqui. Você amava a ideia de mim, de nós, mas eu não vou deixar você me arrastar para baixo mais. Eu mereço coisa melhor. Nosso bebê merece coisa melhor. Com isso, Lívia se virou e foi embora, deixando Rafael sozinho.
seu mundo desmoronando ao seu redor. Os sussurros ficaram mais altos, o julgamento palpável enquanto a multidão começou a se dispersar. Lívia não olhou para trás. Pela primeira vez no que pareceu uma eternidade, ela se sentiu livre. Seus passos eram firmes, sua determinação inabalável. Este era o começo dela, e ela não ia deixar a traição de Rafael definir sua história. Não mais. O caminho à frente. O tribunal estava estranhamente silencioso, o ar pesado de tensão. Rafael estava sentado na mesa do réu, as mãos entrelaçadas firmemente à sua frente, o maxilar cerrado, enquanto seu advogado de alto perfil sussurrava algo em seu ouvido. Ele assentiu rigidamente, embora não estivesse realmente ouvindo. Seu olhar continuava se desviando para Lívia, que estava sentada do outro lado da sala em sua própria mesa, sua expressão calma, mas resoluta. Ela evitou seus olhos, seu foco inteiramente na pasta de documentos que sua advogada estava organizando. As audiências se arrastaram por semanas. Cada dia parecia uma eternidade para ambos. Rafael havia entrado confiante no início, convencido de que a reputação de sua advogada e sua própria imagem cuidadosamente elaborada seriam suficientes para convencer o tribunal. Ele tinha dito a si mesmo que estava fazendo isso por seu filho, que ele merecia a chance de fazer parte da vida deles. Mas à medida que a evidência que a advogada de Lívia apresentou começou a se acumular, essa confiança desmoronou. Fotos, mensagens de texto, registros financeiros. A advogada de Lívia pintou um quadro condenatório da infidelidade e do abandono emocional de Rafael, tecendo uma narrativa que deixou pouco espaço para refutação. Cada pedaço de evidência era como uma pedra caindo na água parada da defesa de Rafael, criando ondulações que ele não podia controlar. Sua honra, a advogada de Lívia disse, a voz clara e firme. A evidência fala por si mesma. Minha cliente se dedicou a criar um ambiente estável e amoroso para seu filho. O Sr. Rafael, por outro lado, demonstrou um padrão de comportamento que mostra uma falta de compromisso e responsabilidade. É no melhor interesse da criança conceder a custódia primária à Sra. Lívia. A advogada de Rafael tentou argumentar contra, dizendo que seu cliente estava arrependido e pronto para ser um pai dedicado. O Sr. Rafael reconhece seus erros, ela disse, seu tom persuasivo, e está comprometido em fazer as pazes. Ele merece a oportunidade de compartilhar a custódia e ser uma parte ativa da vida de seu filho. Mas a expressão da juíza permaneceu imparcial. Seu olhar se moveu entre as duas partes enquanto ela considerava o argumento. Quando finalmente chegou a hora de ela entregar seu veredicto, a tensão na sala era quase insuportável. Depois de revisar a evidência e considerar os depoimentos, eu concluo que é no melhor interesse da criança conceder a custódia primária à Sra. Lívia. A juíza começou, a voz firme, mas medida. O Sr. Rafael terá direitos de visitação limitados, supervisionados se necessário, e é ordenado a pagar pensão alimentícia para garantir o bem-estar da criança. O estômago de Rafael se revirou quando as palavras se instalaram. Ele sentiu uma onda de raiva, de frustração, mas, acima de tudo, de vergonha. Ele olhou em direção a Lívia, esperando pegar o olhar dela, encontrar algum indício da mulher que uma vez havia acreditado nele, mas ela não olhou para ele. Ela já estava recolhendo suas coisas. Sua advogada se inclinou para sussurrar algo em seu ouvido, o que a fez assentir em silêncio. À medida que o tribunal esvaziou, Rafael permaneceu congelado em seu assento. Sua advogada colocou a mão em seu ombro, oferecendo algumas palavras de conforto, mas ele mal as ouviu.
Seus pensamentos eram um borrão, fragmentos de arrependimento e culpa rodopiando enquanto ele tentava processar o que acabara de acontecer. Mais tarde naquela noite, Rafael se viu sentado sozinho na casa que uma vez foi cheia de vida. O silêncio era ensurdecedor. A mobília parecia mais fria, mais vazia, despojada do calor que Lívia uma vez havia trazido para o espaço. Na mesa de centro estava a foto do ultrassom que ela havia deixado para trás, aquela para a qual ele mal havia prestado atenção antes. Ele a pegou agora, os dedos tremendo enquanto ele traçava as bordas. Pela primeira vez, ele realmente olhou para ela, a forma minúscula que supostamente seria seu futuro, sua família. As lágrimas embaçaram sua visão enquanto ele pensava em todos os momentos que ele já havia perdido e em todos os que ele nunca teria. Os primeiros passos, as primeiras palavras, os pequenos marcos que ele havia tomado como garantidos. Quando ele ainda tinha a chance de estar lá, ele olhou ao redor da sala. Seu olhar pousou nas molduras de fotos que Lívia não havia levado com ela. A foto do casamento deles olhou para ele, a alegria em seu rosto um lembrete cruel do que ele havia jogado fora. Os amigos que costumavam encher esta casa de risadas se afastaram. Suas ligações e convites lentamente desapareceram depois que a verdade veio à tona. Até mesmo seus pais haviam expressado sua decepção, sua desaprovação evidente no tom frio de sua última conversa. Rafael afundou mais fundo no sofá. O peso de suas escolhas o oprimiu como um fardo físico. Ele pensou sobre o homem que ele costumava ser, as promessas que ele havia feito a Lívia, os sonhos que eles haviam compartilhado. E então ele pensou sobre o homem que ele havia se tornado, egoísta, descuidado, cego para o que realmente importava, e enquanto ele estava sentado lá, a foto do ultrassom firmemente em sua mão. As lágrimas finalmente vieram, uma torrente amarga de arrependimento e entendimento. Na quietude daquela casa vazia, Rafael ficou com nada além dos ecos do que poderia ter sido, e a certeza de que ele não tinha ninguém para culpar a não ser a si mesmo. Um novo começo. Lívia não perdeu um segundo em seguir em frente. A pequena casa estava cheia do zumbido suave de novos começos. A luz do sol entrava pelas janelas, dançando nas paredes recém-pintadas e nos delicados padrões das mantas de bebê penduradas em um berço. Lívia ficou na sala de estar, as mãos nos quadris, inspecionando as caixas que ainda esperavam para serem desempacotadas. Ela sorriu para si mesma, um sorriso quieto e genuíno que vinha do fundo de sua alma. Esta era dela. Tudo isso, uma casa que ela havia escolhido, construída com amor e propósito para si mesma e para seu bebê. Os últimos meses tinham sido um redemoinho. Mudar para esta casa parecia um ponto de virada, um passo para uma vida que ela havia recuperado como sua. Ela desempacotou uma caixa marcada como o quarto do bebê, puxando decorações suaves em tons pastéis e bores minúsculos que faziam seu coração inchar. Cuidadosamente, ela os colocou nas gavetas que ela havia montado uma noite com uma amiga, as duas rindo enquanto tentavam entender as instruções. O telefone dela vibrou no balcão. Uma mensagem de Sofia, uma velha amiga da faculdade com quem ela havia se reconectado recentemente. Almoço amanhã, por minha conta. Mal posso esperar para te ver. Lívia sorriu enquanto ela respondia. Não perderia por nada. Te vejo lá. Foi bom se reconectar com as pessoas que importavam, aquelas que sempre a viram por quem ela realmente era. O quarto do bebê estava ficando lindo, os tons suaves de lavanda e creme criando um espaço tranquilo e aconchegante. Enquanto ela pendurava um quadro acima do berço, a mão dela descansou em sua barriga, agora redonda e cheia de vida.
Ela falou em voz baixa, quase um sussurro, como se seu bebê já pudesse ouvi-la. Nós vamos ficar bem, ela disse. Melhor do que bem, você vai ver. As semanas se passaram em um borrão de preparação e antecipação. Então, em uma manhã fresca, seu bebê chegou. O parto foi longo e exaustivo, mas no momento em que ela segurou sua filha em seus braços, tudo mais desapareceu. As lágrimas escorreram pelo rosto de Lívia enquanto ela olhava para as feições minúsculas e perfeitas de sua recém-nascida. Olá, ela sussurrou. A voz dela estava rouca de emoção. Somos apenas nós agora, pequena, e vamos nos sair muito bem. De volta para casa, os primeiros dias foram uma mistura de noites sem dormir e alegria tranquila. Lívia embalou sua filha no quarto do bebê. O brilho suave de uma luz noturna iluminava o quarto. O bebê murmurou em seus braços, os dedinhos minúsculos enrolados firmemente em volta dos de Lívia. Ela beijou o topo da cabeça de sua filha, inalando o cheiro doce de uma nova vida. Uma manhã, Lívia ficou perto da janela, segurando seu bebê, enquanto os primeiros raios de sol se arrastavam sobre o horizonte. O calor da luz beijou sua pele e ela fechou os olhos por um momento, sentindo uma sensação de paz que ela não conhecia há anos. Ela tinha passado por tanta coisa: desgosto, traição, incerteza. Mas aqui estava ela, de pé, forte, segurando seu futuro em seus braços. Seus dias se tornaram mais cheios, mais ricos. Ela começou a trabalhar meio período para uma galeria local, ajudando a curar exposições enquanto equilibrava as alegrias e os desafios da maternidade. Não era a grande carreira que ela havia imaginado, mas era significativa e lhe dava uma sensação de propósito. O diretor da galeria já havia sugerido um papel maior no futuro, e Lívia sentiu a excitação silenciosa de possibilidades. Os amigos também começaram a preencher sua vida novamente. Sofia frequentemente passava por lá, trazendo café e dando uma mão quando Lívia precisava de uma pausa. Eles se sentavam na sala de estar, rindo e relembrando, enquanto a filha de Lívia dormia pacificamente por perto. Parecia que o mundo de Lívia, uma vez despedaçado, estava lentamente voltando a se unir, peça por peça. Uma noite, Lívia se sentou em sua mesa, seu bebê adormecido no berço ao lado dela. Ela abriu seu diário, o mesmo em que ela havia escrito meses atrás quando tudo parecia sem esperança. Desta vez, suas palavras eram diferentes. A vida nos quebra, sim, mas também nos dá a escolha de permanecer quebrados ou de nos levantarmos. Eu escolhi me levantar por mim mesma, por minha filha, pela vida que merecemos, e eu aprendi que a força não vem de nunca cair. Ela vem de se levantar, de novo e de novo. Ela fechou o diário e olhou para sua filha, seu coração cheio de amor. Nós conseguimos, ela sussurrou. Nós estamos livres. O que você faria no lugar de Lívia? Você teria exposto Rafael da mesma forma ou teria optado por um confronto mais privado? A história de Rafael mostra que decisões impulsivas podem ter consequências devastadoras. Você acha que o arrependimento dele no final é sincero ou ele está apenas se arrependendo das consequências? Como a perspectiva de Amanda influencia sua opinião sobre a história? Se você gostou desta história de resiliência e empoderamento, compartilhe seus pensamentos nos comentários e se inscreva para mais histórias inspiradoras.